Quer saber como funciona o processamento para resfriamento e congelamento de sêmen? Então vamos lá. A primeira definição importante é: o que é sêmen? O gameta masculino é chamado de espermatozoide. Já o sêmen, também chamado de ejaculado, inclui os espermatozoides mais o plasma seminal, que é constituído pela secreção de glândulas anexas. E por que é importante saber processar e conservar o sêmen? O processamento ou manipulação de sêmen é uma etapa muito importante durante a avaliação da qualidade espermática, assim como o conhecimento sobre os processos de conservação, que são um pré-requisito básico para o uso de biotecnologias reprodutivas, como inseminação artificial, criopreservação de sêmen, fertilização in vitro e por aí vai. Durante o processamento, iremos adicionar diluente ao sêmen. As funções mais importantes do diluente são proteção do espermatozoide e aumentar o período de viabilidade espermática. Esta proteção está principalmente relacionada a evitar danos físicos devido ao transporte e auxiliar na proteção da membrana plasmática contra os danos provocados pelo choque térmico devido à redução da temperatura durante o armazenamento. Além disso, o diluente tem nutrientes que atuam como fonte de energia para a célula espermática, auxilia na manutenção do pH, tem efeito tamponante, auxilia na manutenção da pressão osmótica, reduz a proliferação de micro-organismos e aumenta o volume do ejaculado. Lembrando que os diluentes são espécie-específico, ou seja, cada espécie tem um diluente com uma composição mais apropriada às particularidades do espermatozoide. A composição do diluente também varia conforme o tipo de armazenamento de sêmen. Mas então, quais são os tipos de armazenamento? Temos sêmen fresco, resfriado e congelado. Tá bom, vamos começar do começo. O sêmen fresco é o que acabou de ser coletado do macho e será utilizado no menor período possível, ou seja, em poucos minutos. Esta utilização pode ser para inseminação artificial. Nesse caso, é possível usar o sêmen fresco sem adicionar diluentes. Embora isso não seja recomendado, pois reduzirá o tempo que os espermatozoides permanecerão vivos. As espécies que rotineiramente usam sêmen fresco são suínos, caninos, ovinos e equinos. As etapas de processamento são muito simples, incluindo coleta de sêmen, avaliação espermática, adição de diluente e inseminação artificial imediata. Neste caso, a fêmea e o macho precisam estar geograficamente próximos. Já no sêmen resfriado, teremos um período maior entre a coleta e a inseminação, sendo que neste intervalo o sêmen será armazenado em baixa temperatura, normalmente 5 ou 15 graus, variando conforme espécie e o protocolo utilizado. Para o resfriamento, é obrigatório a adição de diluente apropriado para resfriamento de sêmen. O período de resfriamento deve ser o mínimo possível, em média, variando entre 24 até no máximo 48 horas. Este período será para transporte do material, ou seja, nesse caso, fêmea e macho podem estar separados por muitos quilômetros. O transporte das doses é realizado em caixas de isopor com gelo ou em containers específicos com resfriamento controlado. Após o período de resfriamento,
e antes de realizar a inseminação, é importante separar uma alíquota de sêmen, aquecê-la e realizar a avaliação da qualidade espermática. As espécies que rotineiramente usam sêmen resfriado são suínos, caninos, ovinos e equinos. As etapas de processamento incluem coleta de sêmen, avaliação espermática, adição de diluente, armazenamento sob resfriamento para o transporte, nova avaliação após transporte e inseminação artificial. Calma que vai piorar. Espia. E a nossa última opção é o uso de sêmen congelado, sendo esse mantido em palhetas imersas em nitrogênio líquido dentro de botijões apropriados. Se mantido os níveis adequados de nitrogênio, as doses de sêmen podem ser armazenadas por um período indefinido, de dias, semanas, meses, anos e até mesmo décadas. Para o procedimento, será necessária a adição de diluente específico para congelamento. Existem diversos protocolos. Veremos aqui um exemplo simples de como o protocolo base funciona. Primeiro, será realizada a coleta e avaliação de sêmen, seguida de adição de diluente de resfriamento e etapa de centrifugação. Mas para que centrifugar? O ejaculado é composto de espermatozoides e plasma seminal, não é? Para o congelamento, nos interessa somente as células. Portanto, iremos submeter o ejaculado à centrifugação, descartar o sobrenadante, que é a parte de cima, composta pelo plasma, e ressuspender o pellet de espermatozoides com o diluente de congelamento. Em seguida, iremos colocar as doses dentro das palhetas, lacrar essas palhetas e submetê-las a um período de resfriamento. Isto normalmente dura poucos minutos ou poucas horas. Após estarem bem resfriadinhas, as palhetas serão colocadas sobre o vapor de nitrogênio líquido, também por um curto período, de poucos minutos. Isso para reduzir um pouco mais a temperatura. Para finalizar o processo, as palhetas serão imersas no nitrogênio líquido e armazenadas dentro do botijão pelo período desejado. Em resumo, o processamento de sêmen congelado inclui coleta, avaliação de sêmen, adição de diluente de resfriamento, centrifugação, descarte do sobrenadante e ressuspensão do pellet, invase em palhetas, lacrar as palhetas, período de resfriamento, período em vapor de nitrogênio e, finalmente, imersão no nitrogênio. Para usar estas doses, será necessário realizar o descongelamento. Neste caso, as palhetas serão retiradas do botijão e imersas em banho-maria a 37 graus por alguns segundos. A palheta será seca com papel toalha, a ponta lacrada será cortada e realizada a inseminação artificial. É importante realizar uma nova avaliação da qualidade espermática imediatamente após o descongelamento e antes de realizar a inseminação artificial. Afinal, se as células não tiverem sobrevivido ao processo, não adianta inseminar, não é? As espécies que rotineiramente usam sêmen congelado são bovinos, ovinos, caninos e equinos. Lembrando que a qualidade espermática após conservação de sêmen é sempre inferior à qualidade do sêmen fresco. Seguindo a mesma lógica, o sêmen resfriado, que passou por menos processos de agressão à célula, tende a apresentar melhor qualidade quando comparado ao congelado. Além disso, múltiplos fatores podem influenciar a qualidade espermática durante a conservação de sêmen, citando-se manejo do reprodutor, alimentação e sanidade, método de processamento, época do ano, tipo de diluente,
qualidade do ejaculado imediatamente após a coleta e, é claro, a espécie associada ainda a fatores individuais.